Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Jordão significa descida. Alguém disse que onde nós colocássemos nossos pés, nós poderíamos tomar posse. O primeiro passo foi pelo Jordão. O primeiro passo para nossas vidas é sermos conduzidos à morte. Sem passar o Jordão, nós não temos Canaã. Eu li Josué, capítulo 7, versículo 6. O que Josué fez? Rasgou as vestes e prostrou-se em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor. Por que perante a arca do Senhor? É um sentido de adoração à arca? Não. A arca do Senhor significava a presença do Senhor. Nós não vamos entrar em detalhes do que estava dentro da arca. Mas onde estava a arca do Senhor, ali estava a presença de Deus. Josué, ele tinha sido derrotado, lutou contra Ai, uma cidade chamada Ai. Ai significa um monte de lixo. Josué foi derrotado. E quando Josué e o povo foram derrotados, Josué prostrou-se perante a arca do Senhor, em oração. Mas dê uma olhadinha no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué. Josué estava prostrado, em oração. Aí chegou o Senhor e disse: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te. Versículo 10 de Josué 7. Levanta-te, porque estás prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou. Irmãos, não vale a pena ficar horas em sacrifício e madrugadas orando, como estava aqui Josué. Depois de uma grande derrota, ele prostrou-se em oração. E o Senhor disse para Josué: Levante, porque o caso agora não é oração. Vocês precisam saber que vocês pecaram. Deus não vai derramar chuvas de bênçãos numa igreja rebelde, desobediente, infiel, insubmissa. Deus não vai derramar chuvas de bênção numa vida rebelde, infiel, desobediente, insubmissa, que não está sendo resolvida a questão dos seus pecados. Não é tratado o pecado e a pessoa quer chuva de bênçãos sobre a vida dela. Me fez repensar quando alguém pedir para que eu ore por essa pessoa. Ore por mim, hein? Ore lá para a minha casa. Mas essa casa está disposta a render-se? Ou quer receber bênção do céu e continuar na mesma situação que estava antes? Rebelde, desobediente, um inferno, uma insubmissão a Deus, não se rende a Deus, continua desobedecendo a Deus, e alguém vai orar para que Deus abençoe essa casa? Estou repensando sobre esse assunto. Minha mente me reporta lá quando um pastor estava visitando uma igreja e um moço disse que a vida dele estava toda
pecaminosa, atrapalhada. O Maurício conhece. E aí esse pastor, ele disse assim, orando para aquela pessoa: Senhor Deus, leve a desgraça desse moço, leve a ele a total derrota, fracasso, que ele seja anulado, que venha fogo do inferno sobre a vida dele. Imagina, aquele moço amou a oração, mas lá na frente, aquele moço encontrando com aquele pastor, disse: pastor, naquele dia eu odiei a oração que o senhor fez, mas aquela oração foi como uma espada que entrou no meu coração, me fez rever meu estado diante de Deus. Quantas pessoas pedem para orar, para ser abençoados, mas não tem uma atitude de quebrantamento, de arrependimento? Olha o que aconteceu aqui, versículo 10 de novo. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, pare de ficar prostrado aí orando. Agora é hora de você levantar, rapaz. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Trouxeram no meio das suas bagagens, do seu cotidiano, daquilo que você precisa diariamente, coisas contaminadas. Quem sabe nós estamos atrás das nossas bagagens, muitas coisas contaminadas que Deus não quer, e nós queremos chuvas de bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor diz: levanta, pare de orar. Agora é o lugar, é a hora de se render, de ser levado ao arrependimento, arrepender de como está vivendo, arrepender de como está tratando a obra do Senhor. Muitas vezes está tratando relaxadamente, e quem trata a obra do Senhor relaxadamente é maldito. Alguém pediu para que eu trouxesse uma palavra de esperança hoje aqui, estou trazendo. Irmãos, Deus não coloca suas mãos santas em lugar sujo. Parece que o cristianismo, o evangelho virou brincadeira. Deus aceita do mesmo jeito. Eu vivo mundanizado, misturado com o mundo, ainda me satisfazendo naquilo que eu gosto, e ainda tenho o céu para mim. Não é assim o cristianismo. Deus separa. Vou dizer uma coisa aqui, preste bem atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Se a sua mente não for alimentada, renovada, tratada pela palavra poderosa de Cristo e este crucificado, você vai voltar a praticar os costumes do velho homem, quando você não tinha a experiência de Cristo. Vai voltar. Vocês ouviram bem? Vai voltar aos costumes antigos. Acostuma a ouvir uma certa palavra, acostuma, ela deixa de causar efeito, porque a mente colocou na mente, aquilo é sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, mas você não vai ser a mesma coisa, você vai voltar na coisa passada, negligências passadas, indiferença com as coisas de Deus do passado, a conversa está voltando àqueles assuntos de antigamente, o prazer que tinha antigamente está voltando, porque não está sendo renovada a sua mente com as coisas que frutificam para Deus. Voltam, irmãos. Ninguém que experimentou a morte do velho homem, ele vai voltar a ser velho homem. O velho homem morreu, mas os costumes do velho homem, se esse novo homem não está sendo formado dentro dessa pessoa, esse novo homem está sendo formado, criado segundo Deus, está sendo formado esse novo homem. Se ele não tiver esse processo no seu interior, ele vai continuar praticando os costumes da velha criatura. Eu tinha deixado disso, eu tinha deixado de amar essas coisas. Por que agora estão?
Não é o momento de ficar orando, não, irmãos. Conheço algumas pessoas que passam madrugadas e madrugadas orando, jejuando, mas não deixam de ser as mesmas pessoas de outrora. Qual é o propósito do tempo de oração? Josué, qual foi o seu propósito aqui? Eu venho de uma grande derrota aqui e tal, no povo. O Senhor sabe o que precisa para você, Josué? E você e o povo? Vocês precisam saber que vocês pecaram. Vocês estão em pecado. Precisa ser tratado isso. Antes de você ir para a oração, para receber bênção, comunhão com Ele, você em pecado, como você vai ter comunhão com Ele em pecado? Precisa ser consertado esse pecado, arrumar sua casa, arrumar sua vida. Vamos fazer uma reunião de oração lá em casa para abençoar a minha casa. Alguém está arrependido lá? Do que sempre fez? Do que sempre praticou? Não tem uma conversa, muitas vezes você fala assim, mas tem que mudar tal coisa. Não toque naquilo. Eu quero que Deus abençoe, que Deus mude. Mude para quê? Que melhore a situação. Não, para melhorar a situação, Deus tem que levar arrependimento. Senão não progride. Veja isso na sua vida. Dê uma pesquisada na sua mente, você vai ver na sua própria vida isso. Como nós vamos entrar nesse processo glorioso de Cristo ser formado em nós? Como? Israel pecou, pelo que os filhos de Israel, versículo 12, não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, senão eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Versículo 13, dispõe-te, santifica o povo, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Cadê as vidas santas? Cadê as vidas que você fala com a pessoa já tem um texto no seu coração, porque é vida diária com o Senhor, vida de pureza, de santidade. Cadê esses cristãos regenerados que estão indo para o céu sem santificação, sem vida separada? Nós vemos muita igreja misturada, tão misturada. Dispõe-te, santifica o povo e diz: santificai-vos. Nós só somos santificados pela presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Mas antes Ele vai nos levar a arrependimento. De que você pode arrepender hoje à noite? Você tem motivo? Pelo menos um motivo de arrependimento? Eu tenho um monte deles. Eu posso citá-los aqui tranquilamente, pelo menos os 10. Arrepender do quê? Uma das coisas estou ocupando mais tempo em coisas que apenas ficam aqui, ao invés de estar mais tempo com o Senhor, ouvindo a sua palavra, em oração, me relacionar com Ele, não por causa daquilo que Ele pode me dar, mas por causa simplesmente, somente por causa dEle, e ganhar alegria e gozo em reunir como igreja. Dá um friozinho na barriga quando está chegando o horário de congregar, o dia que nós vamos congregar, aquela alegria de estarmos juntos para ouvir a santa e sã palavra de Deus, juntos falando da pessoa de Cristo. Cadê esse gozo? Trocamos por qualquer coisa. Santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Tem coisa condenada na nossa casa, por isso que só derrota e fracasso. E nós queremos pedir para que as pessoas vá em casa para orar por nós. Cadê uma pessoa arrebentada, arrependida diante do Senhor? Cadê corações arrependidos, dizendo: eu estou desfocado, eu estou misturado, as coisas desse mundo que ganham minha vida, minha atenção, meu tempo. Não tem uma pessoa
que eu estou no alvo para ganhá-la, para levar para o céu. Quando o Senhor disse, indo por todo mundo e pregar o evangelho. Prega o evangelho para toda criatura. Cadê esses homens e mulheres santas? Mas nós queremos ser abençoados, muito abençoados. Aí como uns grupos aí, vamos fazer jejum, vamos lá para o monte, vamos lá para não sei o quê, para ficarmos lá até 3, 4 horas, e depois um grupo aí, que eu tenho comunhão, posta, olha aqui nós, toda foto, celular, fotografando eles, nós estávamos em vigília, os líderes da igreja. Acho que devia no final da vigília, todo mundo está com lágrimas nos olhos, enxugando os olhos quebrantados. Todo aquele tempo não levou ninguém a arrependimento, a perceber o mundanismo nos seus interiores, todo alegre. Estamos aqui cumprindo a religião desgraçada, sem atuação da graça. Oh irmãos, como que estamos diante do Senhor? Josué, pare de ficar prostrado, levante, santifica o povo. Esse povo está precisando de santificação. Enquanto não for tirado dentro de vocês aquilo que é condenado na sua casa, na sua vida, no seu lar, na sua família, enquanto não for tirado, os inimigos vão vencer vocês. Dê uma olhadinha nas suas vidas, conheço vidas aqui, sempre fracassados, sempre derrotados, mas não quer tirar os inimigos. Irmãos, todos esses inimigos o Senhor Jesus Cristo já levou lá na cruz, nos garantiu vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Irmãos, o que precisa sair da sua casa? O que precisa sair da sua vida? O que é necessário? Eu citei Jeremias 48. Lúcio, você está bravo agora, parece que você voltou a um tempo aí, que você falava bravo. Estou revoltado, irmão. De novo. Passei um tempo bem tranquilo, mas a igreja não mudou. A igreja parece que piorou. O que diz Jeremias 48, 10? Amaldiçoado aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Irmãos, o versículo 11 precisa acontecer na minha e na sua vida. É como a uva, ela é amassada e ela coloca em um local, ele tem que passar de local a local para que saia lá no final um vinho conforme você deseja. Mas se ele não for mudado, o primeiro, aquele suco de uva colocado naquela primeira vasilha, não sei sobre esse assunto, na primeira vasilha, se ele ficar ali, ele vai virar vinagre, ele não vai mudar o sabor, vai continuar o mesmo sabor de outrora. Quando você era velha criatura, ele regenerou você, ele fez você nova criatura. Se não for mudado de lugar para lugar, de vasilha em vasilha, e passar de vasilha em vasilha, de estado mais outro estado, de um viver, outro viver, nós vamos continuar o mesmo sabor de outrora. É necessário que passe de vasilha em vasilha, para que fique em cada vasilha, mudando de uma para outra, fique as fezes, aquilo que não presta. Para isso o Senhor está preparando situações para nós, mas nós não estamos nos adaptando. Isso é o trabalhar da cruz. Despreocupado esteve Moabe. Moabe é a figura da carne, desde a sua mocidade, e tem repousado nas fezes e no seu vinho. Não foi mudado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu aroma não se alterou. Esse aroma tem que ser alterado. Ah, se nós encontrássemos aqui nessa comunidade alguém dizendo: Senhor, manda haver tribulações, Senhor, me manda situação difícil na minha vida, manda escassez, mande deserto, mande cativeiro, porque eu quero ser um cristão que ame mais o Senhor hoje do que eu amava há 20 dias. Eu ser mais apaixonado por Jesus e a obra dele mais do que um mês atrás.
a minha comunhão íntima com o Senhor Jesus hoje possa ser muitas vezes mais do que eu tinha há 6 meses. Um reconhecimento de pecados na minha vida hoje, Senhor, seja muito mais forte, clara, verdadeira, autêntica do que há 2 meses atrás. Tem pecados que estão ficando tão costumeiro que nem a pessoa percebe mais que é pecado. Tudo normal, relaxadamente, de qualquer maneira. Chegamos na comunidade, está lá, está aberto mesmo, pode chegar a qualquer hora. Isso é relaxo. Você pode pregar tal dia, eu vou ver lá se eu pego alguns assuntos aí. Vai lá na internet correndo, porque não tem intimidade com o Senhor. É relaxo. Compartilha a palavra, faz uma rodinha lá, fala de Jesus e a obra de Cristo. Eu não consigo. Não consegue porque não tem. Quem assiste novela, fala para essa pessoa falar sobre as novelas. Para qualquer pessoa, você não fala. Quem assiste novela, fala ou não fala? Fala. Qual foi o último capítulo? O que aconteceu? Fala, declaradamente fala. Mas falar de Jesus não tem assunto. Porque não tem. Porque está só aqui, ó. Mas não chegou aqui. Não é possível não termos uma história do nosso dia a dia com o nosso mestre. Não é possível. Você está revoltado, Lúcio? Estou triste demais. Uma das tardes mais difíceis na minha vida foi hoje à tarde. Debruçado nessas verdades. Estou lendo esse livro aqui, ó. O caminho do poder espiritual. Tem muita gente achando atrás de sentimento, de profetadas, mas não tem Cristo. Eu sou cristão. É nada, não é. E aí, Luciano, como está levando a sua vida? Eu sozinho solucionando. Eu falei, meu Senhor, me leve a arrependimento. Tem muita coisa na minha vida que precisa o Senhor tratar. Aí veio no meu coração, e a comunidade, como é que está? Falei, meu Deus, se eu chegar lá hoje e ainda não está todo mundo já, a maioria pelo menos, falei, não é possível. Mas as coisas de Deus é tudo mais ou menos malemar. Nós estamos muito preocupados muitas vezes com a fachada, ao invés de preocupar com o que está aqui dentro. Se Cristo não habitar, se Cristo não for vida, é impossível viver vida de Cristo sem Cristo. Mas tudo é possível para aquele que está unido, aquele que crê, que está unido em Cristo Jesus. O que você faz na sua vida? Declaradamente você diz, isto eu estou fazendo na minha vida por causa do Senhor Jesus Cristo. Se fosse por mim eu não faria. O que você faz? Versículo 11, Isaías 1:11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? É gente que gosta de sacrificar noitadas em oração. Vamos jejuar. Noitadas, dias. Vamos fazer a carne passar fome. Mas a carne com fome é carne. E a carne com fome é carne. E a carne sem fome também é carne. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Eles todos não eram usados para cultuar? Era. Fazia parte do cerimonial a Deus? Sim, fazia parte. Opa! Mas ele vai explicar aqui. Estou farto dos holocaustos dos carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos. Não derramava sangue de novilhos? Claro. Nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? De que maneira você comparece diante do Senhor? Deus aceita a gente de qualquer jeito. Pode aceitar de qualquer jeito. Arrebentado, quebrantado e arrependido, pode vir de qualquer jeito. Mas Ele não vai deixar essa pessoa continuar do mesmo jeito, não.